Eu não tenho pena, Você por pegou exemplo... do Halo Infinite? Tenho. E o Eu Cyberpunk? tenho o Halo Infinite na caixa, lacrado, na caixa E de do serviço. Cyberpunk, você já Eu viu? queria ver esse. O do Cyberpunk eu tenho. Você tem? Você tem do O Cyberpunk? do Cyberpunk, eu consegui comprar o meu lacrado, tá na Europa. Olha! Tá na Europa, mas onde tá Eu tô na muito Europa? chato com minha coleção de Xbox. Tá na casa de alguém? Portugal. Mas na casa de um amigo Na seu? casa de um é isso? amigo meu, tá. tá guardadinho, lacradinho, bonitinho, com os selos. Cara, como Na você Europa. conseguiu ele lacrado? Hoje em dia? Nós dá os nossos corre. Nossa, porque... Mano, você acha que ia ser difícil? Tem que ver os outros dois que eu trouxe aí, filho. Convivendo 10 dias com ele, dá pra dizer que ele faz uns corre assim mesmo. Não, os corre muito louco. Cara, eu já tava indo que nessa conversa aqui eu vou me arrepender de abrir todos os consoles que eu tenho. O do Cyberpunk, eu abri, joguei ele. Não, mas isso não tem O problema, HDMI, mano. Você não tem tem que fazer. problema, Você você tem que curtiu o curtir negócio. essa coleção. lógico. Mas exato. o segredo certo. de você Mas colecionar ele é você curtir a coleção. não valorizaria mais se eu deixasse na caixa? Sim. Ah, Então, sim, mas, mas ó, você vai vender amanhã? Não. Esse Então, ponto que Cara, você a minha trouxe, promessa a caixa pra tá lá mim, em casa. eu juro pra você, Bonitinha. a minha promessa é abrir o Halo no aniversário de 40 anos da Xbox. Ou Nossa, mas 40 anos é 50. daqui a quase 20. Sim. Fez 20 anos agora. Fez 20 anos. Mas Faz pouco tempo. Mas é, porque inclusive ele é Com 40 console de anos, 20. a gente já vai entrar no maluco, mano. apocalipse. Não, mas ó, vocês Mas estão ele é um rindo? console de 20 anos, mano, de comemoração. Só quero sim. botar mais 20 em cima. Mas isso que ele tá falando tem total sentido. Por exemplo, o Gilão, que é um colecionador ferradaço aqui no país, ele tem um Atari, Aham. que é Atari de serviço da Sears, é um Atari que ele lá not for resale, lacrado, desde 1970. E ele não... Tem 4 no mundo conhecido. Só tem 4. Tem o vídeo do E cara aí que tinha abriu 5, É. o cara abriu, e assim, conhecido só tem mais 4. Que absurdo. Desses 4, 2 estão no Brasil. Que isso? Essa edição é como se fosse E um assim, protótipo. Não, era uma edição que ia pro lojista. Então, por exemplo, você tem uma pro loja lojista, sim. de videogame. Pra ficar na gôndola, Ó, esse aqui né? é pra você pôr na exposição. Na exposição, perfeito. Beleza. Perfeito. Tem conhecido, claro que pode ser que tenha mais na mão de colecionador que não falou. Mas conhecido no mundo tem 4, 2 está no Brasil. E um foi aberto recentemente. Tem 1 ano e meio, 2 anos aí que foi aberto um console de 40 anos lacrado. Nossa. O cara abriu e fez um review e tal, abrindo um Atari lacrado da Você época. lembra quem que foi, doido. tiozão? Ah, eu não lembro, mas eu tenho um vídeo salvo lá. Legal. Não, mas você falou num ponto muito bacana que eu quero explorar um pouquinho mais, muito, muito legal, que é o seguinte, a gente quando compra um item de colecionador, quando tem uma coleção ou quando quer criar uma, seja pra, como se fosse um estoque de ações, né, pra revender lá na frente, ou pra colecionismo, você tem que curtir a sua coleção. Sim, Você uma tem que coisa curtir. que é o que eu falei pra ele. É eu isso falei, aí. você vai vender? Porque você falou da não edição, vou, será que eu guardo lacrado? Não, abre e curta. Eu Gui, uso minhas paradas, entendeu? mano. Inclusive, eu amo o cabo HDMI que veio com esse Eu nunca vi aquele ele cabo vender em lugar nenhum. lindo. Porque esse negócio de guardar e revender, eu entendo que tem uma validade nesse racional, claro, mas você concorda que assim, você não sabe como vai ser o dia de amanhã, Então, cara, mas você né? tem que ver pelo seguinte. Hoje, você tem que dividir o colecionismo. Você tem um entusiasta, Isso. você tem o cara que coleciona, que ele realmente ele tem um afim, que ele tem uma determinação. E hoje, principalmente depois da pandemia, surgiu muito colecionador que quer investir em videogame. pra vender lá Só na que assim, frente. esse cara ele quer comprar hoje, em 2023, e quer vender em 2024 com ganho. E não é assim que o colecionismo bem de assim. videogame funciona. Claro. Então tem coisas que você só vai ter um ganho ao longo dos anos. No longo prazo, Ninguém né? imaginou que o Wii U ia ser um videogame que fosse ficar caro. De fato. Só que assim, beleza, as vendas dele flopou, cada dia tem menos no mercado, o preço de um Wii U hoje é basicamente o preço que ele foi lançado. Então assim, ele já tem o preço de lançamento, ou seja, a queda natural que todo videogame Ele tem, caiu e subiu. ele já superou. Se você for procurar as edições especiais do Wii U, beleza, já superam o dobro ou O o triplo valor do valor dele. de lançamento. É que nem esse PlayStation, cara. Eu não encontro por Interessante. menos do dobro que eu já paguei. Que doido. Não tem. Ninguém tá vendendo esses PlayStation. Você entra no eBay, não tem. Você não acha? Entendeu? É Você não horrível. acha? Aí o que acontece? As coisas estão subindo de preço absurdamente.
quem controla o mercado, cara, não sei. Só sei que o mercado é pareado com o mercado global. Na verdade, Entendeu? o pessoal fala que eu e o Rato inflacionam o mercado. Nossa, eu escuto muito isso, cara. Isso aí Você é inflaciona puto o injusto. mercado, É cara. puto Vocês injusto. são tipo o Elon Musk Eu pro sou muito. mercado Não, de Bitcoin. eu sou acusado, porque eu faço muito vídeo de. Cara, tô praticamente mais de um ano fazendo vídeo de colecionismo, de games e tal. Aham. Eu sou acusado de manipular o mercado de valores dos videogames. Ou seja, por causa dos meus vídeos, fica conhecido o valor das coisas e as pessoas sobem um valor. Cara, se eu tivesse o poder de manipular Esse poder, qualquer né? mercado assim, eu não. Velho, Não, estaria em Bahamas agora. Não estaria porque é é bem contra as simples, leis. entendeu? Sim, é bem simples. É eu contra falar as assim, leis, ó, inclusive. o GameCube é seu. Eu vou vender esse GameCube peladinho aí por uns 900 conto. Aham. Aí o chat vai dar paulada, aí vai falar, mas tem por 400? Tem, mas eu sou uma loja, eu pago imposto, eu pago Lógico, aluguel, eu custo pago com funcionário, loja. eu pago umas centenas de coisas que só quem é lojista sabe. Quem não é, não quer saber. O cara vai comprar na feira, o cara vai comprar na banquinha, o cara vai comprar em outro lugar. O problema é dele, ele tem que defender o bolso dele, eu não acho que ele tá errado. Mas ele me acusar que eu inflaciono, aí assim, eu falo, tá bom, eu inflaciono. Aí o cara comprou por 100 reais na Feira do Rolo, ou ele comprou de um amigo que não quer mais por 100 reais, ou ele ganhou de presente de uma senhorinha que deu pra ele por nada. Aí eu vou comprar desse cara. Eu sou loja. Eu chego lá e falo, meu, quanto você quer? Daí o cara, você vai vender por 900, me dá 700 aí. Eu falo, peraí, sou eu que tô inflacionando o mercado então? Ou a compra que eu tô fazendo não é... Aí o cara vai falar, ah, tiozão, mas quando você pode, você paga 100. É a métrica de você ter uma loja. Quando eu posso, eu pago 100. E daí eu vou ganhar um pouco mais. Quando eu não posso, eu vou ganhar um pouco menos. E existe produto que você vai ganhar mais, existe produto que você vai ganhar menos. Só que, por exemplo, eu não consigo comprar hoje um videogame pelo preço que eu comprava 2 anos atrás. Claro. Ninguém quer me vender pelo preço de 2 anos atrás. Sim. Aí o cara fala, ah, você vende caro. Eu falo, me vende pelo preço de antes que eu vendo pelo preço de antes. É que tem um preço antes da pandemia e depois da pandemia. Não quer dizer Por que quê? a pandemia seja efetiva Na nisso, pandemia, não é? ele tem coisas Ele mudou. que Mudou triplicaram e quadriplicaram de valor. Por exemplo, E a tem minha coisas que coleção caíram. inteira... Foi normal. Não. Mas coisas que Videogame, caíram? não. Videogame, A não. minha coleção, ela é toda pós-pandemia. Ou seja, eu já comecei a pagar caro nas coisas. Aham. Mas nada do que eu comprei desvalorizou. Pelo incrível que pareça, tudo aumentou de preço. A gente vai dar Cara, vou dar um exemplo bem chulo aqui agora. Super Mario Bros. Que é o jogo que praticamente quase O todo primeiro? mundo jogou. Pô, a gente viu na loja, hein? Que a Não, gente o Super Mario Bros pra Super Nintendo, o World. Super Super Mario Nintendo. Bros. Super World. Mario entendeu? Bros. World. Cara, Que vem vinha com com console. console, pá, não sei o quê. Essa fita é, se duvidar, uma das mais fáceis de você encontrar. Uma fita dessa, há muito tempo atrás, bem antes da pandemia, eu via vendendo por 30 reais, 20 reais. Sim. Quando eu comprei a minha, eu paguei 150. Eu falei, caraca, caro? Fala quanto é que tá uma hoje. Então, na verdade, Nossa, você vai 150. achar essa fita, você vai achar nos sites aí por 150, de repente você acha uma 80, tudo vai depender do estado dela. Tudo depende do estado dela. Mas o Tem preço isso normal também. numa É. loja, ela é 180 pra mais. Parafusado, Ratão? Tudo bonitinho. Parafusado Sim, cartucho? sim. Porque você vai achar ela de 180 180 pra mais. reais uma fita Porque dessa, quem tem velho. o Mario, o que que acontece? Ele tem um apego sentimental. Então Claro. ele fala assim, muitas vezes eu compro uma coleção inteira, o cara me vende uma coleção de 100 cartuchos. Aí o cara fala, pô, vou tirar uma. Qual que ele tira? O Mario. Porque a que veio com o videogame Veio no é a que ele bundle. mais jogou. É. Então ele já saca o Mario e o Mario ele não vende. Então tem uma métrica na minha loja que você nunca vai achar Mario World original na prateleira. Eu ponho na prateleira o Mario World da China, o Piratinha, o original eu guardo, porque quando eu vendo um Super Nintendo na caixa, eu ponho o Mario World de dentro. Original, que é pro cara ter aquela sensação de abrir uma caixa e ter um Mario World E tem o original. Mario World dele ali. Aí o cara fala, na loja do tiozão é 199 o preço do Mario World, 299. Aí eu falo assim, bom, primeiro que eu não trabalho com o número 9. Segundo que esse jogo não vai pra prateleira. Nunca foi na minha mão, nunca foi pra prateleira. Olha Eu não aí. ponho. Porque assim, eu prefiro atender o pai que vem com a criança e fala, cara, Mas você vai numa feira joguei do... Mario a vida inteira e eu queria apresentar pro meu filho. E aí eu atendo esse cara. Claro, Entendeu? claro. Mas você Aí vai eu numa atendo feira esse do cara. rolo vai na hoje, feira você do não rolo, encontra por menos, É. menos de 150 Mas eu não encontra. entendi seu ponto. É muito mais interessante, porque você prefere priorizar quem quer ter o valor sentimental que É. aquela fita trouxe, né? Sim, Transferir, é o né? único É. jogo. O Mario é o único jogo. Mario World do Super Nintendo é o único jogo que a gente
Não vai pra Platinum. Agora, eu vou te Legal. falar. Eu nunca vi um Mario World na caixa. É muito difícil. É muito Doideira, difícil. né? É muito difícil. Doideira. E esses Agora, itens se de você quiser o bundle All-Star, assim, né? podemos Não, o negociar. All-Star Eu você tenho tem 3. lá. Você tem lá. Isso que é muito legal, O cara. All-Star do Switch? Não, do Ah, Super tá. Nintendo. Ah, do Ei, antigo. Eu trouxe uns jogos aí, inclusive uns na caixa, que é bem chato de achar. Mas assim, é muito difícil explicar o sentimento do colecionismo e o que o colecionismo trouxe pra minha vida. Eu sou uma pessoa que cresce... Mano, desde os 3 anos de idade joga videogame. E depois de um tempo pra cá, muitos anos pra cá, eu não tenho tanto tempo pra jogar videogame assim. Por exemplo, eu tô, cara, me matando pra jogar o Final Fantasy. E isso indo dormir tarde. Mas tá jogando. Mas tô jogando. Vai Eu jogando, encontrei né? no colecionismo a paixão pelo jogo e a condição. Hoje eu tenho condição de ter uma puta coleção legal, entendeu? A paixão pela arte, né? Sim, então no começo eu fui muito desenfreado. Primeiro, eu tava com bastante grana ali, saí comprando tudo que vinha na frente. Agora não, agora eu tô dando um norte pra minha coleção, porque tem isso. É muito perigoso, às vezes, você ser o colecionador acumulador e ser o colecionador focado. Isso eu falei diversas vezes pra ele. Mas Falei, não meu, adianta, foque eu em fui um- o acumulador no começo, mano. num canto. Né? No Tem que ter começo um você monte compra de de coisa tudo. lá que eu tenho que me... Não, e no começo você pode até querer começar a comprar coisa que você nem é tão conectado. Sei lá, vou comprar jogo do Saturno. Sim, você vai comprar, na muito verdade, o Saturno na título. vida. Exato, Por exato. exemplo, eu quero colecionar Street Fighter. Sim. Então você vai pegar Street Fighter, ele saiu pra literalmente todas as plataformas. Do nada você vai se pegar com um jogo de GBA na mão e fala, pô, mas eu nunca nem joguei um GBA. Mas tem o Street Fighter pro GBA. Tem Então Street se você Fighter. vai colecionar o título, você vai pegar ele de todas as plataformas. Brother, tem um pinball do Street Fighter. Tem? Ele tem na loja tem dele, na eu nunca tinha visto. Que Cara, doido. muito legal. A fase bônus do pinball é o Mas- carrinho mas lá embaixo que você pinball- bate no carrinho, velho. Pinball Com a tem bola. pinball blá, blá, de blá, blá. muitos jogos, Tem, né? De tem. muitas franquias e personagens. É Pinball porque tem muito pinball, na também. verdade, pinball e o arcade, o fliperama, o arcade, que é o videogame, eles eram nada mais do que papa-ficha, papa-moeda. Então ele era programado para perder perder. rápido para você pôr outra moeda. E o pinball ele dava muito mais dinheiro do que o arcade normal, né? Então, pinball sempre... E o pinball veio antes. É isso né? aí, ó, do Street. Eu tenho Eu essa nunca ideia. tinha visto, É cara. do Street 2. E aqui, ó, não dá pra ver, Tem um mas aqui tem um carrinho carrinho. embaixo. Aí Ah, a um fase bônus carrinho, uma bolinha. Quebra o Aí você carro, fica com a velho. bola batendo no carrinho. no carrinho pra quebrar É. o carro. Ah, muito bom. Que era a fase bônus. Agora, você já viu um Inteligente. pinball do Super Mario? Não. Ele tem na loja dele também, eu Procurei um nunca tinha tempo, visto. né? do Super Pinball E é Mario oficial, velho. Oficial da Nintendo? Não sabia. Eu não sei, mas não, Nintendo oficial não é a Nintendo. Não, que eles usou, Não, mas é ela Nintendo, lançaram a não é UC, Nintendo. né? não é É. Nintendo, mas é oficial da É, Nintendo, é que nem entendeu? o Luigi's Mansion que a gente jogou lá de Ele é arcade. canônico. Ele é canônico da Nintendo, mas ele é feito pela Capcom. Ah, sim. Então ele não é da Nintendo, né? Mas ele é um dos jogos oficiais do tem Luigi's uma, Mansion. existe uma chancela da Nintendo. Esse aí pra é isso, o né? Mario que a gente Olha que da tem. hora, mano. Caraca, É velho. e é um antigo, olha ele com E essas o- duas máquinas aí que a gente tem a capinha. foram caras e assim, não deve ter 5 de cada no Brasil. Que doido. Ó, essa daí, por sorte, numa loja que eu visitei lá, Tinha tinha uma. uma. Apareceu até no vídeo, Não eu falei, foi na, caralho, foi tem na uma. World Date? Não. Não foi Foi em outra. outra, que eu fui com o Cardoso, inclusive. Ah, aquela outra. E tinha uma segunda. dessa. Foi entendeu o que lá? eu não consegui ir, porque Você não tava conseguiu, fechada. tava Eu fechado. fui na que era ruim. Que não tinha nada. Aquela lá era boa. Procurei um Luigi's Mansion na caixa de Difícil, GameCube e eu não difícil. achei. Isso, cara, é muito queria curioso muito. também. Tipo, Jogo de GameCube, né? o Dificílimo de mercado achar, americano pra retro game é onde você vai encontrar muita coisa. cara. É. E eu fui agora e tá acabando lá. Tá acabando. A prateleira de PlayStation tava pequenininha. Tá e acabando mesmo, PlayStation cara. 1 Eu verdade, também senti. Você sempre encontrou a rodo, PlayStation 1, Super Nintendo, Nintendinho. São assim, PlayStation 2 são plataformas que você encontra a rodo nos Estados Unidos. Aham. Ó, eu E, posso cara, falar, tá ficando fraco lá já. eu posso falar com um pouquinho de E o que conhecimento. isso quer dizer? é. Ficando fraco, o preço aumenta. O preço aumenta. Lógico, eu lógico. posso falar com um pouquinho de conhecimento nesse sentido, porque assim, minhas 3 últimas viagens foram pautadas em lojas de games. Né? Vocês devem viajar muito mais tempo do que eu. Mas, por exemplo, minhas 3 últimas viagens, o que acontece? Eu fui basicamente em lojas de game. E eu viajei em outubro do ano passado. Eu Pra viajei onde?
para os Estados Unidos. Eu As viajei 3 para os Estados Unidos. As 3 para os Estados Unidos. Eu viajei em outubro, depois eu viajei em fevereiro, março e eu viajei agora, Pra onde 15 que dias você antes foi de lá? vocês. Tiozão, nos Estados que Unidos. cidade? O primeiro roteiro que eu fiz Chicago Aham. e vim descendo até Orlando. Tá. Tá, então eu fiz Chicago, Indiana, Atlanta, Orlando. São lugares que tem Atlanta, tem... Tem, mas tudo você tem que caçar. Você vai achar Claro. lojinha do tamanho dessa sala aqui, você vai lá achar loja que dá 2 da minha. Você foi com o mapa já pronto, né? Não. Não eu fui necessariamente. a minha viagem até pode pedir pra pôr aí, não é merchan nem nada. Não. É o Galloping Ghost Arcade. Aham. Que é o maior fliperama que tem do mundo. Ele é um salão, na verdade o cara tem uma casa gigante com mais de 900 arcades lá. Então, eu sou um cara do fliperama. Eu não tinha poder Como aquisitivo, eu não chama? tinha grana. Como que chama? Galloping de Galloping com 2 L's. Galloping Ghost Ghost fliperama, Arcade. Ghost Arcade. Então, assim, eu não tinha grana pra ter um videogame, mas eu tinha o dinheiro da ficha. Sim. Então, eu vivi muito no fliperama. Eu não conseguia jogar um console na minha casa. Claro. Mas eu podia ir no fliperama. Sim. Então, ir nesse lugar era a minha infância ali. Todas as máquinas que eu joguei na vida tem dentro desse lugar. Legal. Então, assim, quando eu descobri que havia esse lugar, eu tive um propósito de visitar esse lugar, que é em Chicago. Então, eu fui no Galloping Ghost Arcade, a gente fez vídeo e tudo mais, vi todas as máquinas, e aí eu procurei, lojas em Chicago. Claro. Aí, beleza, tem um amigo que é o Luiz do Retro Gamer Brasil, que ele falou, ele mora nos Estados Isso aí? Unidos, isso aí, ó. Cadillacs and Dinosaurs, tem... é um hardcore. Metal Slug. A diferença Os disso aí que antigos, você os vai ver pro primeiros, né? Brasil, isso aí tem na minha loja. É. A diferença disso aí pro Brasil é assim, as máquinas aí são todas originais. Que doido. Você não acha uma máquina aí Sim. que é cabrito, que é a máquina montada Que não é aqui. caseira, né? Não, São máquinas caseiras. são máquinas originais. Sim. Então, assim, é assustador, porque o cara tem 900 arcades ligados. Você chega lá, você paga $20 pra jogar. Você o pode cara- ficar o dia inteiro lá Ele dentro. é um colecionador que fez Que transformou num flipper dele. negócio. Transformou no negócio. Eu fico imaginando o gasto de energia desse lugar. Sério. Aí o que Será que Tudo acontece? TV de tubo? É tudo TV de tubo, Tudo velho. tubo. Ó, ele tem, só pra você ter TV de tubo consome, hein? ele tem Então são uma 900 TV. Porra, mano. máquina de carrinho do Speed Racer. Você nem Nossa. sabe que tem, ele tem. Ó, a galera aí, muitos assistindo, nem sempre sabe o que é o Speed Racer. Então, É, muitos não sabem. não sabe o que é Speed Teve um Racer. filme live action dele, Sim, você viu? Inclusive é dirigido excelente. na época Pelos os irmãos irmãos Wachowski, né? São os Wachowski. irmãos É, meio ruim Wachowski. esse Olha lá, filme, viu? Na época... Meio ruim. Ó, essa máquina aqui do lado, inclusive, a Rigaro tem uma história fenomenal dela. A gente vai montar uma. E é uma máquina extremamente difícil. Mas é isso, ó. Corredorzinho. Cara, você entra lá, tem umas 50 pessoas Legal, e a pegada deles é isso aí, ó. 900 arcades. É surreal. Muito foda. Então, eu fui procurar jogo, basicamente. Eu fiz uma viagem a passeio e fui procurar jogo. Valores que eu encontrei na mesma loja em outubro Ah. e valores que eu encontrei em fevereiro e agora nesse ano aqui, cara, em junho, são totalmente diferentes. E aí você fala assim, mas existe um site que regula o preço. Existe um site chamado Price Charting, que ele te dá uma orientação de valor. Só que esse site Price Charting, nenhum lojista, absolutamente ninguém nos Estados Unidos segue ele. Porque eu perguntei, cara, eu sou lojista. Claro. Então eu chego na loja e falo, cara, eu sou lojista no Brasil e tal. Vim comprar isso aqui porque não tem no Brasil, então eu quero isso daqui. Daí eu falo, qual a sua base para precificar? Quando eu sentia que eu tinha uma certa liberdade para conversar com o cara, eu falava, qual a sua base para precificar? É o Price Charting? Cara, de jeito nenhum. Porque ninguém se baseia naquilo lá. Ele falou, demanda, oferta e procura. Quanto Que é o tempo certo, demorou né? para Tem que mim ser ver isso. isso aqui? Pra chegar, sim. Então, por exemplo, um jogo Top Gear é muito louco. Top Gear aqui no Brasil, ele é 200 e tá lá. 180 quando você vai achar um em Isso bom Luzi, estado. né? Luzi. Beleza, nos Estados Unidos ele é de 10 a 12 dólares. Só que agora, nessa última viagem, já tava 17. Eu não tava achei, e 17. eu não achei. O Top Eu Gear não é um achei, nas jogo lojas legal que de eu fui, eu não ter. achei. Só na que ele coleção. nos Estados Unidos ele não tem apelo nenhum. Ninguém gosta do jogo lá. Aliás, colecionismo lá é uma coisa muito mais que me parece ser para negócios.
Tem também os Tem muito entusiastas. colecionador assim, nervoso. lá. Exatamente. Mas o assim, cara que coleciona lá, ele tem uma casa só daquilo. ele tem um galpão, né? É. Tipo, eles têm É muito surreal, isso, né? De ter porque é galpão. barato. Aqui no Brasil existe um sentimento muito forte. E eu percebo que é uma crescente. Eu sinto que o mercado brasileiro de retro uma gaming crescente. e colecionismo tá crescendo. Mas é um sentimento de, cada por vez exemplo, qual é o mais. sentimento meu? De coisas que eu não pude ter. Sim. Então, É, por pode exemplo, ser. a minha coleção hoje ela tá focada assim. PlayStation 1, cara, eu joguei vários jogos, mas todos pirata. Todos do selo Players, tá ligado? Que eram os sim. prensadinhos. Que era os prensadinhos de época. Inclusive tem gente que coleciona Players Opa, aqui no Brasil. Claro que tem. Tem os Playerzinhos. Então, eu não sei se vocês lembram, o Piratão, que tinha um selo Players com a bolinha de basquete Era assim. um pezinho com a bolinha de sim, basquete. sim. Então, Nossa, aquilo ali era uma marca de Players. prensado. que É, tinha marca de aqui. prensagem. E loucura. Então, eu fico lá com coisas... Eu tô atrás de coisas que eu joguei. Entendeu? Mesma coisa PlayStation Eu 2. lembro na época do Play 2 era muito forte isso, Ratão. Você lembra? Tinha o DVD Sim. podreira e o DVD tinha prensado. no Play- prensado. Que era fábrica. Aí né? tinha um douradinho lá, que era prensado, entendeu? Aí, por exemplo, PlayStation 2 eu não tive, então eu joguei poucos. Mas teve vários jogos que eu quis jogar e não joguei. Por quê? Por causa de condição. Hoje eu tenho jogos que eu quero jogar, entendeu? Não quer dizer que eu vá jogar agora, mas um dia, mano, quem sabe, vou botar lá e vai... Eu tenho videogame, vou botar e vou jogar. E vai jogar. Entendeu? Porque o jogo bom, ele não necessariamente precisa de gráficos ultra realistas. Sim. E, cara, É, Não, mas vídeo é- Switch, né? Mano, Não, mas você a vai galera- pegar um Metal Gear 1 pra PlayStation 1, cara, eu vou me divertir absurdos. Sim. O jogo é bom. Sim. Olha lá, entendeu? o Players. Tá vendo? Players. Players. Nossa, isso era 3 em 1, muito... volume 123. Olha que Aí, ó. delícia. Buzz Mano. Lightyear, Toy Story 2, Toy Story Racing. Não, isso louco. na época, tipo, 3 jogos. Você, nossa! Pirava, era 3 jogos por 3 10 jogos reais. num CD. Exatamente. E naquela Estourou. época era muito diferente a percepção, cara.